Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel. Essa é a nossa aula sobre desenvolvimento de sistemas para web e hoje nós vamos falar sobre protocolo web. Primeiramente nós vamos falar sobre HTTP, o protocolo da web, e depois vamos falar como o navegador web funciona. HTTP é o protocolo da web. Uma visão geral do HTTP. HTTP é um protocolo que permite a obtenção de recursos como documentos HTML. HTTP também é um protocolo, uma forma de conversar entre duas máquinas que permite transferir hipertexto de um lado para outro. Daí o nome Hypertext Transport Protocol. É a base de qualquer troca de dados na web. É um protocolo cliente-servidor, o que significa que as requisições são iniciadas pelo destinatário, geralmente o navegador web. É o protocolo que te permite comprar passagem de avião pela internet, conversar com amigos pelas redes sociais e mandar vídeos de gatos para a sua família. Um documento completo é reconstruído a partir dos diferentes subdocumentos obtidos, como por exemplo texto, descrição do layout, imagens, vídeos, scripts e muito mais. Clientes e servidores se comunicam trocando mensagens individuais, ao contrário de um fluxo de dados. As mensagens enviadas pelo cliente, geralmente o navegador da web, são chamadas de solicitações, ou requests, ou também requisições. E as mensagens enviadas pelo servidor como respostas são chamadas de respostas ou responses. Projetado no início da década de 1990, o protocolo HTTP é extensível e evoluiu ao longo do tempo. Devido à sua extensibilidade, ele é usado não só para buscar documentos de hipertexto, mas também imagens e vídeos ou publicar conteúdo em servidores, como nos resultados de formulários HTML. Como o navegador web funciona. Recursos, URL e URIs. Para entender bem o HTTP, vale entender como o navegador web funciona. A parte que conhecemos melhor do protocolo HTTP é o endereço HTTP de um site. Quando quero comprar um produto na internet, abro o navegador e digito, por exemplo, http://lojavirtual.com. Meu navegador entende a sintaxe e faz uma requisição para um servidor chamado lojavirtual.com. O endereço http://lojavirtual.com é o que chamamos de URL, Uniform Resource Locator, ou localizador de recurso uniforme. Imagine a seguinte URL, que representa a loja http://lojavirtual.com/produtos alimentícios. Podemos quebrar ela em três partes. HTTP, a parte antes do //, é o que chamamos de esquema da URL. O esquema descreve como acessar um recurso em particular. Nesse caso, estamos falando para o navegador usar o Hypertext Transfer Protocol, o HTTP. Existem outros esquemas, tais como HTTPS, TCP, FTP ou Mail-to. Tudo que vier depois de // é específico do protocolo que estiver sendo utilizado. Lojavirtual.com é o nome do host, ou servidor, que seria o nome do computador que armazena nosso recurso. Nosso navegador vai realizar um processo conhecido como DNS Lookup, para traduzir o lojavirtual.com em um endereço da rede, e vai enviar a requisição para esse endereço. /produtos alimentícios é o que chamamos de caminho da URL. O servidor irá identificar qual é o recurso específico que deve devolver para este caminho quando a requisição chegar. Números de porta. Observe a URL http://lojavirtual.com/80/listar produtos. Esse número 80 representa o número da porta que o servidor está usando para ouvir requisições HTTP. 80 é o padrão e é opcional no caso do uso do endereço em um navegador. Então, normalmente, você não vê esse 80 nas URLs. É mais comum especificarmos essa porta quando estamos testando a aplicação em ambiente de homologação ou testes. O 443 aparece para HTTPS. Carry Strings. Observe a URL http://lojavirtual.com/busca, sinal de interrogação, nome, sinal de igual, chocolate branco.
Tudo que você vê depois do sinal de interrogação é o que chamamos de carry string. Geralmente colocamos na carry string informações que serão interpretadas de alguma forma pela aplicação que é executada no servidor. A forma mais comum de utilização é através dos pares chave-valor, separados pelo i comercial. Fragmento. Observe a URL http://lojavirtual.com/produto chocolate branco, jogo da velha descrição. Esse jogo da velha descrição na URL não é interpretado pelo servidor, mas sim pelo navegador do usuário. Depois de carregar o recurso que é especificado através dessa URL, o navegador irá procurar um elemento com um ID e descrição na página e irá posicionar a barra de rolagem a partir do início dele, ou seja, onde começa a descrição do produto. Resumidamente, uma URL pode ser quebrada então no seguinte formato: esquema, servidor, porta, caminho, carry string, fragmento. Media types. Um recurso pode ser várias coisas diferentes: imagens, arquivos HTML, XML, vídeos e muito mais. Para que um servidor possa servir um recurso e para que o cliente possa consumi-lo apropriadamente, as partes envolvidas, ou seja, o cliente e o servidor, têm que ser específicas e precisas quanto ao tipo do recurso. Quando um servidor responde uma requisição HTTP, ele devolve o recurso e o tipo chamado Content Type, também conhecido como Media Type. O navegador olha o Media Type para saber o que fazer com um arquivo. Content Type Navigation. Como já falamos, um recurso pode ter diferentes representações. Vamos pegar como exemplo a URL que representa o manual de um determinado produto. Esse manual poderia, por exemplo, ter diferentes representações no site para diferentes idiomas. Poderia até ser disponibilizado em diferentes formatos, como PDF, DOC, HTML. Neste caso, seria o mesmo recurso, mas em formatos diferentes. Como o servidor vai saber em que formato deverá enviar o recurso? É aí que entra o mecanismo do Content Navigation especificado no protocolo HTTP. O processo Request Response. O cliente faz uma requisição para um servidor usando uma linguagem e vocabulário, que espera que o servidor consiga entender. Se o servidor conseguir entender sua requisição e tiver um recurso disponível, ele irá responder com uma resposta. Caso o servidor entenda a requisição, mas não tenha o recurso, provavelmente ele vai responder que não tem. Caso ele não entenda a requisição, você pode não ter a resposta. Request e Response são dois tipos de mensagem diferentes quando falamos de HTTP. A especificação HTTP diz exatamente o que podemos colocar dentro de cada um desses tipos de mensagens para que todos que falem o idioma HTTP consigam trocar informações corretamente. Muito bem, pessoal, essas são as nossas referências bibliográficas. Quero agradecer a audiência de vocês, um abraço e até breve.